Olá, estamos aqui em mais um episódio do Voz Atípica Podcast em parceria com Pátio Alcântara e Excelência Filmes. E hoje temos uma convidada mais especial, Roberta Maia, do Te Acolher Mães, que é mãe atípica e também uma pessoa com autismo. E hoje ela vai transbordar aqui muita informação, muita conscientização e, claro, né, um pouquinho da sua vivência. Acompanhe com a gente mais esse episódio incrível. Roberta, muito prazer em ter você aqui, né? Você é mais especial, uma amiga querida, que eu admiro, que eu tenho muito carinho, né? E muita gratidão também, né? Você faz parte do Voz, assim como eu também me sinto pertencente do Te Acolher. E é um prazer ter você aqui em mais um episódio. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, né, da sua trajetória. Eu sei que o seu diagnóstico veio tardio, então eu gostaria de que você contasse um pouquinho do Miguel. Como foi, né, receber o diagnóstico do seu filho primeiro, até aflorar essa mãe ativista aí que luta e acolhe tantas outras mães. Eu que agradeço, né, o convite de mais uma vez estar podendo falar sobre vivências, né, e sobre experiência e da maternidade real, atípica, né, que eu costumo dizer que só quem vive realmente fala sem romantizar, né. E o diagnóstico veio em 2021, para ser mais exato, em junho de 2021. Veio de uma forma tão inesperada, né? Porque o Miguel começou com alguns atrasos, né? Atrasos bem singelos, como o atraso na fala, né? O balbuciar, e não era algo que me fizesse alertar para algo mais sério, né? Até que um dia, né, eu decidi procurar uma fono, porque no meu entendimento eu pensava que o Miguel era mudo, né? E, na verdade... Ele estava com quantos anos? 2 aninhos. 2 aninhos. Nossa, bem cedo. Diagnóstico precoce faz toda a diferença. Então, eu procurei, né, essa fono, que foi fazer uma avaliação. Para quem não conhece, o MChat, né? É uma ferramenta importantíssima que os terapeutas usam para fazer o primeiro rastreio do autismo. Não é um rastreio que dá o diagnóstico, mas é um rastreio que ajuda, né, com pontuações, a sinalizar a porcentagem de quantos por cento essa criança pode ser autista ou pode não ser autista. E o do Miguel deu super elevado e ela me orientou a procurar um neuropediatra, né, e com 2 anos de idade a gente recebeu esse diagnóstico aí, e no mesmo dia que eu saí da consulta com o neuropediatra, eu decidi, né, fundar o Te Acolher, que no início era só um grupo de WhatsApp, a fim de que outras mães me ensinassem a lidar com o diagnóstico, né, porque era tudo muito novo para mim. E nessa questão de ser muito novo, né, esse momento do diagnóstico, como foi para você, assim, um abrir de chão, perdida você já sentiu, porque você já quis fazer um grupo para poder entender, né, como foi, assim, o sentimento real, assim, do diagnóstico, do médico falando? Na verdade é uma desconstrução, né. Quando o médico falou, olha, é isso mesmo, mãe, é autismo, e ele teve, né, essa humanização de me mostrar um vídeo, de me explicar, de falar que não era o fim, que tudo era possível, diferente de alguns médicos que a gente vê, né, que... Isso é muito interessante. Isso faz total diferença, né? Exatamente. A gente vê muitas das vezes alguns médicos que pensam que é receita de bolo, né, toma aqui autismo, dá tal remédio e tchau. Não, esse médico ele teve total humanização, né, no atendimento, e isso fez diferença para mim entender. Mas, mesmo com a humanização, com todo o cuidado, com todo o acalento dele, para mim foi a gente costuma dizer que é a fase do luto, né? Toda mãe atípica passa pela fase do luto. Um abrir de chão, né? Você fica assim, e agora? Mas aí eu costumo dizer que no mesmo dia que eu entrei no luto, eu fui à luta. Né? Eu lembro que uma pessoa falou assim, caraca, você foi do luto à luta. É praticamente Sim. isso. Porque ali eu decidi que eu estava perdendo tempo. Que para mim, no meu entendimento, 2 anos eu já tinha perdido muito tempo em estímulos, né, em correr atrás das coisas para ele. Então, eu não me dei essa oportunidade de passar pelo luto, né? Então, já fundei o projeto, mas a primeira semana foi a primeira semana muito difícil, porque a gente começa a procurar informações e a gente vê algumas informações desencontradas, né? Muita coisa ao extremo, ou muita coisa mínima. Então, assim, a gente fica meio perdido realmente sem direcionamento, né? Qual o caminho, qual porta eu vou bater agora, né? Mas, assim, o luto tem que ser vivido, isso faz parte, né? Eu acho que, como aconteceu também comigo, o luto, ele
acaba se tornando um testemunho, Exatamente. né? Para a gente poder sentir força, motivar outras mães, ajudar outras famílias. Eu percebo muito isso em você, eu acompanho a sua trajetória aqui de perto, né? Então eu sei o quanto isso para você é importante, o quanto te move. Então eu consigo entender que o luto ele faz parte do nosso processo, né? De evolução, né? E acaba que não se torna só uma luta pelos nossos filhos. Né, se torna pelos filhos de tantas outras mães que muitas das vezes não têm essa mesma visão, então essa mesma força de buscar realmente informação, né, e conscientização. A única questão que muito me preocupa em relação ao luto, quando eu falo que tem que ser vivido, que tem que ser passado, são mães e pais que estacionam ali nesse luto. E isso interfere diretamente no estímulo na criança. Sim. Porque quando a gente passa pelo luto, mas a gente está correndo atrás, a gente está fazendo o possível para desenvolver a criança, para estimular, beleza, mas quando a gente passa pelo luto e a gente não quer entender, e a gente não quer aceitar, porque a gente passa por toda essa fase, negação, aceitação, então assim, é uma desconstrução. Exaustão, é uma exaustão absurda no começo, né, porque é tudo muito difícil, né, eu lembro que na minha época foi pandemia, eu fiquei tipo quase 2 anos para ter um diagnóstico fechado do Caleb, então assim, é exaustivo demais, né, tem toda uma vida por fora, correndo. E parece que você vai procura um diagnóstico e vai aparecendo outras coisas. Você não vai numa consulta, né? Os nossos filhos não é só uma consulta, você sai da consulta com vários encaminhamentos. O Caleb tá com 6 anos, cara. Até hoje eu saio de todas as consultas com encaminhamento e falo, cara, não só vou vir na consulta, tudo bem, tudo ok, não. Né? É desafiador demais. Toda consulta é um encaminhamento, um exame, diferente. Uma atualização. É sempre assim. Não adianta, a gente projeta nos nossos filhos o que a gente acha de ideal, né? Sim. Da criança perfeita, da criança ideal, da criança... Do MAC que vai atender, né? O macro desenvolvimento, que tá lá na carteirinha de vacinação. Cara, quantas vezes eu já abri aquela carteira de vacinação, assim, tipo... Nada faz sentido na carteira pra gente, que é mãe atípica, né? Mas quando que eu vou chegar aqui, sabe, né? Nada faz sentido pra gente que tem os filhos com atraso no desenvolvimento. Sim. Eu até falei isso essa semana, eu falei, caraca, eu vi uma garotinha de 5 anos falando frases assim. Eu fiquei apavorada, falei, gente, ela fala tão fluente. Aí a menina olhou pra minha cara e eu falei, não, é porque meu filho tem 6 anos, ele tá começando a falar agora. Aí, porque assim, pra mim é algo diferente, novo, né? Porque eu não passei por isso. Ainda, criança de 2 anos falando, eu fico assim, e não adianta, a gente desconstrói aquela idealização do filho. Que não é fácil, né, Roberta? Reconstruir é difícil. A sua fala é muito importante, né, sobre a pessoa não estacionar no luto. Porque acho que se a gente estacionar, a gente impede nossos filhos de desenvolver, né? Porque o tempo para eles já é diferente, já é mais devagar. E se a gente estaciona, realmente... É perca muito grande. É uma perca muito grande mesmo. E faz total sentido. Eu falo isso porque, assim, tem 2 anos que eu resolvi também sair desse luto total. E, cara, o Caleb evoluiu, a minha vida melhorou, o meu outro filho evoluiu. Então, é uma coisa que não se resume só a ele. É toda a nossa família, né? Todo mundo que... É o que eu falo. O diagnóstico nunca vai para a pessoa, né? O diagnóstico vai para a família inteira. E ainda, a gente ainda encontra muita dificuldade justamente nisso, né? De alguns profissionais entenderem que eles não estão dando diagnóstico para a criança, para a pessoa com autismo, está dando diagnóstico para uma família. Então, assim, essa família precisa estar bem, essa família precisa estar estruturada, essa família precisa entender sobre o transtorno ou a deficiência para conseguir acolher. Não adianta chegar a 40, 50 minutos de terapia, fazer salas de espera, fazer isso, aquilo, outro, chegar em casa e vai ser tudo perdido. Sim. Então, assim, tem que ter uma continuidade, né? Tem que ter essa parceria entre escola, terapia e família. Então, assim, por isso que eu falo, a fase do luto é necessário, mas não tem... Não fiquem parados na fase do luto. E é muito importante também você trazer isso, porque... eu escuto bastante dos terapeutas do Caleb, né? A gente fica aqui com ele 1 hora, mas você passa as outras 23 horas. Então, assim, você tem mais chance de contribuir para a evolução dele do que eu quanto terapeuta aqui. E é difícil, às vezes, na correria do dia a dia, mas a gente separar um tempo, vem aqui, meu filho, vamos tentar, vamos fazer. E é aquilo, o diagnóstico é para toda a família, envolve toda, então a gente precisa realmente estar bem, sair desse luto para poder proporcionar isso para os nossos filhos, né? O Miguel, ele tem diagnóstico de autismo e epilepsia, né? Ele não tem a deficiência intelectual, né, como comorbidade, mas a gente vê que muitas crianças que têm autismo com deficiência intelectual ainda é uma outra questão muito mais séria, que ainda não tem, você vê que não tem direcionamento
tanto da saúde ou quanto da educação, para acolher essa família em relação a, de fato, como estimular essa criança com deficiência intelectual, né? Porque não é só o autismo, ali às vezes grita a deficiência intelectual e o autismo não afeta tanto. Afeta tanto. Entendeu? Então, assim, existe muito... O autismo nunca vem sozinho, isso é fato. Nunca vem. Então, o autismo sempre vem com alguma coisa. Ou o autismo vem com epilepsia, ou vem com TDAH, ou vem com deficiência intelectual. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa associada, né? Eu costumo dizer, inclusive hoje mesmo eu reforcei muito sobre isso, sobre a importância dos exames, né, de imagem, como ressonância, mapeamento cerebral, como tomografia, para descartar outras patologias, porque foi através de uma ressonância magnética que a gente descobriu que o Miguel tem epilepsia e também tem um cisto cerebral. Então, assim, a gente consegue tratar outras patologias que não vai afetar diretamente o autismo, né? Sim. Que aí, no caso, isso acaba atravessando ele de uma maneira em relação ao comportamento, porque eu não sei se ele está com dor, eu não sei se ele está, né? Sim. Então, assim, a importância desse acompanhamento, não só do autismo, entender que a criança com autismo, que a pessoa com autismo tem uma saúde física, que sente dor de cabeça, sente dor de barriga, né? Que tem um apendicite, que quebra o dedo, que quebra o braço. Então, assim, existe uma saúde que precisa ser tratada. Então, quando a gente fala sobre autismo, às vezes a gente fica um pouco limitada essa questão de saúde e educação, né? O básico para dar o desenvolvimento. Mas a gente esquece que a gente precisa avisar que essa pessoa tem uma saúde e precisa ser tratada, que meninas precisam tomar um anticoncepcional, né? Tem meninas que precisam cortar o ciclo menstrual, tem os meninos que vão entrar na puberdade. Que também é pouquíssimo falado, né? A propósito, nós estamos para trazer um profissional que fala sobre a puberdade nas pessoas com deficiência, porque é um tema pouco abordado. E assim, os nossos filhos vão crescer. E polêmico. É muito polêmico. Por exemplo, eu tenho uma mãe que o filho dela acho que está com 15 ou 16 anos, que é a Bruna, lá de São Paulo, mãe do Gu, e ela fala assim, amiga, eu tô ficando apavorada, que eu tô indo trocar o Gu, e assim, eu não sei, nenhum médico nunca me falou que ia chegar essa fase da puberdade e meu filho fica lá, né, e eu não sei o que fazer, não tô sabendo o que fazer, é assustador, e meu marido vem, nem sempre meu marido tá em casa, então é um tabu ainda, né? Quando eu falo em relação a um tema pouco falado e gera muito preconceito em volta, porque as pessoas esquecem que a sexualidade faz parte da gente, sim, né? Do ser humano. Sim. E com pessoa com deficiência não é diferente. Não é diferente. Então, só é pouco falado, pouco informado. Exatamente. Né? E quando eu falo sobre a saúde, de fato, por exemplo, o Miguel está com 6 anos. Então, assim, eu preciso fazer higiene. Ele ainda não verbal, né? Ele está oralizando, mas a gente ainda não consegue manter uma conversa. Eu tenho que explicar para ele como fazer higiene. Então, assim, nem todas as mães têm os pais presentes. A gente sabe que isso daí é uma estatística real. E, então, é muito difícil você ouvir de uma médica, você está preocupada como mãe. Poxa, como que eu faço para ensinar ele, né? Eu não sei como fazer ensinar ele a ter a higiene. E a médica virar para você e falar, você não acha que você tem coisas mais graves para se preocupar do que com essa parte, não? Que eu não sei nem se eu posso falar a palavra, mas com essa parte. Sim. Aí eu falei, olha, eu tô pensando, não é no agora, eu tô pensando lá na frente. Porque aí eu falei, pensa comigo, doutora. Uma criança autista, não verbal, com comorbidades como epilepsia, não vai fazer a coisa correta, vai precisar fazer uma cirurgia, né? Porque a gente sabe que se a gente não fez, acaba tendo que entrar num cirúrgico. Aí você imagina como que vai ser se isso acontecer. Então, eu tenho que me preocupar agora. Eu preciso saber como lidar com isso. E, infelizmente, eu ouvi isso de uma médica. Então, assim, é muito difícil. Quando eu falo sobre esse preconceito, né? Porque as pessoas visam, tem autismo. Beleza, tem autismo. Mas não fala sobre a saúde física da pessoa. Sobre a vida, né? A pessoa tá viva ali, ela tem o direito de viver todas as emoções e todos os sentimentos do mundo. Exatamente. Pessoa, né? Tem gente que acha um absurdo a gente falar que pessoas com deficiências têm libido. Que pessoas com deficiência têm vontade de fazer sexo. Então, assim, não vejo qual E, assim, às vezes a gente vê muita movimentação e muita conscientização voltado para deficiência, para o autismo na infância, né? Só que eles vão crescer. Exatamente. Né? Você é uma prova viva disso, a doutora Jéssica, que acabou de sair daqui, né? São mulheres adultas, e aí?
quais são, né, as estruturas que vocês receberam? Porque a gente vê muitas vezes muitas pautas e muitos movimentos voltados para a infância, mas essas crianças vão crescer. A maior dificuldade hoje é as pessoas de fato entenderem que uma vez eu perguntei para um profissional, eu falei, depois dos 18 anos reseta, volta a ser neném, porque eu tô confusa. A saúde e a educação é tudo... Porque parece difícil. Que depois dos 12 anos, parece não é invisibilizado, isso é fato. Então, assim, entender que essa pessoa vai crescer, que essa pessoa... A gente, como mãe atípica, a gente faz o quê? A gente corre para lá e para cá, vai para terapia, a gente tenta desenvolver, a gente tenta estimular, a gente procura profissional, a gente estuda para fazer com que eles sejam adultos, aceitos, funcionais, que saibam como fazer no seu dia a dia, tenham relacionamentos, casem, tenham filhos. E isso não está sujeito a ter crianças com deficiência, assim como o autismo, que a gente sabe que é um transtorno, né? E ninguém tá livre de ter um filho com deficiência, independente de ser autista ou não. Ninguém está livre de se tornar uma pessoa com deficiência. Posso atravessar a rua, sofrer um acidente e ter sequelas desse acidente. Um AVC, ter sequelas de um AVC e se tornar uma pessoa com deficiência. Então, as pessoas têm ainda essa visão de que não tem ninguém na minha família com deficiência, então não preciso... Não é problema meu. Exatamente. Vamos falar o português, claro. Não é problema meu. Exatamente. Né? E não é bem assim. Né? As pessoas com deficiência são pertencentes desse mundo, né? Estão aqui, precisam ser respeitadas, acolhidas, e a gente está aqui, né? Na luta, que não é fácil, né? E realmente com a esperança de que o futuro seja melhor, de que para os nossos filhos as coisas sejam mais facilitadas, porque essa informação, porque esse acolhimento chegou até elas, né? Eu quero que você me fale desse momento do diagnóstico do Miguel, como foi para você expandir, né, para sua família, para os seus parentes, como que eles entenderam, ou para eles também essa informação chegou através do Te Acolher, da Roberta, buscando informação com outras mães. Família sempre é muito difícil. Família sempre é muito difícil. Sempre. Apesar de... A gente fala avós, né? Vamos falar dos avós, que são pessoas que não tinha informação, né? Vêm de outra época, né? E... religiosidade é algo também que acaba afetando muito pessoas que têm deficiência, porque a maioria das famílias demonizam ou culpam os pais de alguma forma, ou diz que é o pecado. Então enfim, assim... É falta de leitura da Bíblia, né? Que na Bíblia, o próprio Jesus já desmistificou essa... Quantas pessoas com deficiência tem na Bíblia? Você já parou para pensar? E existe uma palavra que Jesus fala, né? Quando os discípulos perguntam a ele sobre o cego, quem pecou, ele ou seus pais? Aí Jesus responde, nem ele e nem seus pais, mas Deus o fez assim para que se cumprisse o seu propósito. Ou seja, nessa passagem, Jesus ele desmistifica essa parábola, essa passagem do Velho Testamento de que a deficiência vem do pecado, mas às vezes a falta de leitura, né, é aquilo, conhecer a verdade. Oséias, vocês falam o quê? O povo peca pelo quê? Pela falta do conhecimento. Ou seja, conheceis a verdade vos libertará. Tá lá na Bíblia, mas às vezes a falta de conhecimento as pessoas realmente se baseiam. Eu falo porque eu já escutei isso várias vezes. Tipo, tem pessoas que não sabem que o Calebinho é adotado e falam assim, teu útero é ruim, hein? Muito pecado. Isso é. Aí eu, então, mas Caleb é adotado. Não, a gente ouve vários absurdos, e inclusive dentro da religião. Eu trago, sempre falo da religião porque, assim, as famílias atípicas, elas vivem no limite de tudo. E quando a gente está no fundo do poço, o que a gente procura? A nossa fé. A gente tenta se fortalecer na nossa fé. A gente procura o templo religioso que nos traz, né, paz. E quando a gente vai para uma igreja ou para um terreiro que seja e não encontra o acolhimento, o que vai acontecer com essa família? Ela vai se fechar. E a gente vê que os índices de mães que abandonam a fé, que abandonam as igrejas, que de fato mesmo esquece que Jesus existe ou que até culpam Deus. Então, assim, é justamente pela essa falta de conhecimento das próprias pessoas que vivem a religião. Eu tive muita dificuldade em relação aos familiares, porque eu moro em terreno de família, né? Então, assim, as pessoas entenderem algumas limitações sensoriais do Miguel. Então, assim, hoje ainda é meio difícil eu explicar, né? Minha mãe acha que
tem que proteger, o Anderson também acha que tem que estar protegendo o tempo inteiro. Só que a gente não vai estar aqui o tempo todo. Não vamos estar aqui para sempre, né? Exatamente. Então, assim, a conscientização tem que começar de dentro para fora. Então, não adianta querer conscientizar a sociedade, conscientizar o mundo, se a conscientização não acontecer dentro da família. Então, sim, tem que acontecer de dentro para fora. E aí é um trabalho de formiguinha, né? Inclusive, pegando um gancho quando a gente fala sobre religião, também é muito importante. Recentemente, eu fiz um vídeo falando, né, que as igrejas, elas teoricamente estão abertas, mas elas não estão acessíveis para todos. E, graças a Deus, em alguns momentos a gente consegue perceber que já está havendo essa mudança. Sim, vários ministérios de inclusão surgindo, fazendo trabalhos realmente para acolher essas famílias, porque elas começaram a entender que assim, não é suficiente ter um intérprete de Libras. Exatamente. Eu sempre falo isso, né? Na minha igreja, graças a Deus, está tendo um movimento muito grande que está sendo muito importante. Não é sobre uma rampa. A rampa é o menor dos meus problemas. Eu cheguei na igreja com a minha vida destruída e lá não tinha uma rampa, mas a minha vida foi transformada lá. A minha vida e a vida da minha família foi transformada porque a gente foi acolhido desde o primeiro momento, desde o primeiro dia. E assim, eu vinha realmente de uma depressão, de uma tristeza por encontrar portas fechadas, por encontrar barreiras. Então, é realmente um processo, né? Um trabalho de formiguinha, um trabalho de conscientização, de informação. Existem muitas igrejas, muitos templos que já estão fazendo isso. A gente foi convidado também para fazer uma matéria numa matriz, numa igreja católica, que também faz um acolhimento com as mães atípicas. E isso é importante para essas famílias, né? Ter realmente um parâmetro. Eu costumo dizer que a nossa vida, ela é literalmente um quebra-cabeça, né? A nossa vida, ela é espiritual, ela é emocional e ela é física. E não adianta a gente estar com o espiritual ruim, o emocional bom, não vai se encaixar. Então, cada área tem o seu poder de atuação e a gente precisa estar buscando. É fácil? Não é. Todo mundo na igreja é 100% que vai acolher, todo mundo no templo religioso? Não, mas a gente também não pode se privar, né, de buscar. Até porque a maioria desses movimentos, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, a maioria desses movimentos são feitos por famílias. Então, assim, famílias que nem todo mundo nasceu para militância. Sim, isso é fato. Então, assim, é difícil. Não adianta eu falar que toda mãe que recebeu o diagnóstico vai ser militante, que vai lutar. Não é assim. A gente vive uma intensidade diferente, né? A gente pensa em desistir todo dia, isso é fato. Porque é difícil. Mas, assim, a gente não faz nada sozinho. Sim. Hoje você está aqui, mas você tem uma equipe por trás disso. Sim. E quando eu falo em relação a não... esse coletivo, né? Do coletivo estar ativo, do coletivo atingir outros lugares. Quando a gente fala de surgimento de ministérios de inclusão, surgimento de espaços como no shopping, de uma capacitação, sim, de falar sobre para os funcionários, são movimentos feitos por famílias. Então, assim, quando eu digo famílias, eu fundei o Te Acolher existe, a gente segue, mas por trás de mim existe uma equipe. Então, assim, se a equipe tiver igual gelatina, vai dar ruim. Sim. Porque eu não vou conseguir, entendeu? Sim. Então, quando a gente fala sobre isso, é justamente pessoas que levantem a bandeira, que realmente vistam a camisa. Oportunidades, né? Porque a gente cobra muito das vezes da família. Sim. Tipo assim, nossa, mas por que você não faz assim, assado? Nem todo mundo nasceu para militância e tá tudo bem. E assim, as próprias lideranças, né, também dos espaços, precisa partir de cima. Ninguém chega na igreja, eu vou fazer um movimento. A gente precisa que o pastor, o responsável, tenha esse olhar. E quando tem, eu conto mãe, né? Você fica assim, meu Deus, estou vivendo um sonho. Porque a gente sabe que não é assim em todos os lugares, mas a gente sabe que aquilo ali pode se expandir para outros lugares, né? Sim. Então, realmente, faz total diferença. E quando você fala da família, que a gente precisa realmente começar a conscientização de casa, é real. Isso é fato. Não adianta a gente querer fazer lá fora se a gente não consegue fazer com os nossos, né? Isso acaba transbordando de forma negativa. E me conta, você pegou o diagnóstico do Miguel, fundou o Te Acolher no mesmo dia, fez o grupo e nunca mais parou. O Te Acolher tá com... Sei lá. Quantos anos, Manu? Não sei, Manu tá desde quando era capim. Manu... 4 anos de muita luta, assim, levando em consideração que 4 anos de ativismo, de busca, né, por melhorias, é realmente... Sem parar. Sem parar, sem férias, como eu costumo dizer, é desafiador. Mas, ao mesmo tempo, acredito que, assim como voz é pra mim, eu sei que o Te Acolher é o que te move. Eu não consigo imaginar assim, Roberta não tem mais o Te Acolher, não é mais do Te Acolher. Não consigo imaginar essa possibilidade. Porque eu vejo o quanto que é importante para você, o quanto você se importa com essas famílias, o quanto você acolhe essas mães, né? Eu fui uma mãe que fui acolhida pelo Te Acolher aqui em São Gonçalo. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em falar isso, em transbordar essa gratidão, porque eu sei que isso fez diferença na minha vida.
né? E com certeza faz diferença na vida de outras mães. Claro, em mim aflorou um monstrinho, eu virei. Estou aqui, um monstro. Estou aqui, mas em outras mães, de repente, tira ela daquele luto que ela estava há muito tempo e precisava vencer, precisava ser transformada, e às vezes a gente acaba falando, poxa, se fulana consegue, eu também consigo, e assim a gente vai, né, cada dia mais apoiando e levantando as outras. Conta pra mim, assim, o que é o Te Acolher hoje, quantas mães, quantas famílias são assistidas, como funciona essa dinâmica toda do Te Acolher? Eu parei de contar. Não, na verdade, o Te Acolher, a ideia, né, é o acolhimento materno, sim, de inicial, né, e o início era acolhimento materno de mães de autista, né? Mas aí eu comecei a ver procura de outras mães, de outras deficiências. Eu falei, cara, não tem como a gente... não, aqui não dá pra você entrar. Não tem como. Acolhimento, então bora acolher todo mundo, né? Então hoje eu acho que deve ser mais de 3.000 famílias, porque temos muitos grupos e tem mães também que não gostam de participar de grupo, por causa de fluxo de mensagem, mas tá na agenda. Na agenda tem 900 pessoas. Agora tem um grupo de pai, né? Agora não, já tem um tempinho. Já tem um tempinho, mas assim, é a minoria, né? Tem 200 pais, em vista da quantidade de mães. Mas é pouco falado, mas existem pais solos, existem avó, tem vovô solo, tem vovô que cuida sozinho. Então, assim, são homens que também precisam de atenção, são homens que precisam, né, falar sobre a saúde de quem cuida também, é estendido para eles. E o Te Acolher é isso, é acolhimento da família, de quem cuida, do cuidador, né? E a gente, aí, os 3 pilares, a informação, conscientização e acolhimento. Aí eu acrescentei lutar por direitos. Só porque tava pouco. Lutar por direitos. Pra fazer, tá muito tranquilo. Mas a gente ainda tem muita dificuldade com algumas famílias que a gente falar de direitos, a gente tem que falar de deveres. Sim. Com certeza. Então, assim, a gente ainda tem algumas barreiras com algumas famílias de ainda trabalhar os deveres, né? E entender que quando se fala de deficiência, quando se fala de lutar por direitos, eu tenho que entender qual é o meu dever como mãe, como pessoa que cuida, né? Eu ia falar exatamente isso, né? Que além desse trabalho de acolhimento, de informação, de conscientização, agora de luta por direitos, né? Você, o Te Acolher, vocês também promovem esses eventos, esses encontros, né? Com essas famílias atípicas, levando elas para estarem em shoppings, em praças, em parques. E é uma forma também de mostrar para as pessoas que estão de fora que pessoas autistas, pessoas com deficiência, porque os seus eventos não são só para autistas, né? São para pessoas com diversas deficiências. Elas estão ali, elas são pertencentes desse mundo. Não é fácil, né? Eu digo que é desafiador o olho. Desde a organização, inclusive para a família também. Ela vence barreiras para estar ali com os filhos, né? Então, esse movimento é muito importante, principalmente para quem está de fora, entender e acolher e respeitar ainda mais essas famílias. A ideia dos eventos, né? A gente faz um evento por mês. Ou tentamos. Não, mas a proposta é um evento por mês e a gente, ao longo desses anos, a gente tem conseguido, graças a Deus. E os espaços, né, no shopping, assim como o pátio cede sempre o espaço para a gente, está sempre aberto a entender, de fato, né, saber o que é, não só saber por saber, mas saber para atender o público. Então, assim, esses espaços têm feito toda a diferença, essas parcerias têm feito toda a diferença, porque quando a gente fala, né, o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser, mas não é sempre assim. Então, assim, espaços como esses, né, de parcerias, a gente tem parcerias com escolas, a gente é movido por parceiros e voluntários, né? Por pessoas que acreditam, né, na informação, na conscientização, no acolhimento. Eu acho que mais do que ceder o espaço, mais do que fazer uma parceria, realmente são pessoas que acreditam, né, no quanto é importante esses movimentos para toda a sociedade, não só para as famílias atípicas. Quando já me questionaram, Roberta, mas por que você faz evento? Você pode tentar outras vertentes de luta e de briga, eu já faço isso, eu já luto, eu já brigo. Então, a ideia dos eventos é justamente fazer com que as famílias se sintam pertencentes, né, que dê espaços a elas que elas não têm, né, como, por exemplo, Papai Noel, tem muitas famílias que não têm esse momento de estar, né, aqui no pátio especificamente, é maravilhoso, a gente consegue fazer esse atendimento com o shopping fechado. É sempre muito lindo. Então a gente tem esse cuidado, né, de tentar atender essas demandas.
de pessoas com hipersensibilidade, mas a gente busca sempre o melhor para a família em relação justamente de dar a oportunidade das crianças serem crianças, né? E das pessoas terem espaço mesmo de estar com outras famílias que vivam as mesmas realidades. Certo. Só para a gente encerrar, né, aqui, depois do diagnóstico do Miguel, você também foi diagnosticada, né? Conta um pouquinho só desse trecho do diagnóstico, de como chegou na sua vida. Falar sobre diagnóstico... O Tiago já tinha nascido. Já tinha nascido, tá? Falar sobre diagnóstico tardio, a gente tem muita conversa, vai ter que ser um podcast só para falar sobre diagnóstico tardio. Porque ainda, principalmente mulheres, ainda tem muito tabu envolvido, né? As mulheres, elas mascaram muito, né, as características. Então, assim, chegar no diagnóstico sendo uma pessoa completamente funcional não é fácil. Porque tem muito preconceito envolvido, muitas pessoas questionam o diagnóstico, mas principalmente tardiamente. Não é fácil. Demanda dinheiro e demanda tempo. Então, assim, quando eu decidi procurar ajuda, foi para ajudar o meu filho. Porque eu vi que as minhas atitudes estavam atrapalhando no desenvolvimento dele. Entendi. Então, assim, eu, além do autismo, né? Como eu falei, o autismo nunca vem sozinha, né? Eu tenho TAG, para quem não sabe, é o transtorno generalizado de ansiedade, né? Então, eu fui procurar ajuda para tentar me manter mais centrada, mais calma, mais tranquila. Eu sabia que ia dar ansiedade. O autismo veio quando eu recebi, né, a avaliação. Foi uma surpresa, mas também um alívio. O diagnóstico, ele de verdade veio para me mostrar que tudo faz sentido, tanto minha infância quanto minha adolescência. Então, a avaliação neuropsicológica, a gente ainda não tem disponível no SUS, mas a gente tem casas sociais que ajudam com valores sociais. É o primeiro passo para você que acha que é autista ou que você acha que tem TDAH, ou enfim, a avaliação neuropsicológica é o melhor caminho. E eu sou, quando eu falo, as pessoas ficam assim, eu sou diagnosticada pelo médico do SUS. Então, assim, as pessoas acham que... onde você... Já me perguntaram onde que eu comprei meu diagnóstico. Onde que você comprou um laudo? Então, eu falei, entra na fila aqui, você vai saber. Uma filinha aqui, bota ela para regular e aguarda. Então, assim, o meu psiquiatra é do SUS. Eu sempre vou falar sobre o acolhimento que esse homem fez. Dr. Carlos, não posso deixar de não falar dele. Infelizmente, ele não está mais na rede hoje, mas eu já achei ele. Então, assim, eu fiz a minha avaliação neuropsicológica, né? Demorou um tempinho, mas saiu o resultado e eu fui procurar, né? O SUS. Eu falei, eu vou procurar o SUS. E o diagnóstico veio através do médico do SUS. Então, assim, não pensem vocês que o médico do SUS... Ele é especialista em autismo em adultos. Importantíssimo. Então, assim, ter essa visão, o profissional ter essa visão, né? Faz total diferença. Exatamente. Então, o acolhimento foi diferente. Ele já me deu um direcionamento completamente diferente. Saí de lá com diversos encaminhamentos, mas deu tudo certo. Então, assim, o diagnóstico tardio envolve muitas falas, né, principalmente mulheres, como eu falei, e quebras mesmo de preconceito, porque muita gente questiona ainda o diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, como você disse, né, para você foi como um alívio, né, porque te fez entender muitas coisas e te proporciona também a continuar a ajudar o seu filho no desenvolvimento dele. O diagnóstico, ele me ensina todo dia. O meu diagnóstico me ensina todo dia. Apesar do Miguel me ensinar muito sobre amor todo dia. Sim. Mas, assim, eu me entender como pessoa tem sido assim, tá tudo bem. Tipo, ontem eu tava completamente desregulada. Então, assim, hoje eu entendo que é uma desregulação, hoje eu entendo que é uma crise minha. Você já presenciou uma crise minha. Sim. Então, assim, eu tento segurar o máximo possível, eu tento me regular, porque eu, como adulta, eu sei quando eu tenho um gatilho, eu sei quando eu vou entrar em crise. Então, eu tento me regular, eu vou no banheiro, eu tento fazer o máximo possível. E nem sempre é possível, como você já viu muitas vezes. Eu tenho fugas, eu só quero sair dali. Então, assim, é diferente as crises. Então, assim, o diagnóstico foi, de fato, a peça do quebra-cabeça que estava faltando na minha vida. E hoje eu entendo completamente minha fase da infância, a minha fase da adolescência. Então, assim, foi uma fase muito difícil para mim. E hoje tudo faz sentido. É fácil? Não é fácil, não é nada fácil. Lidar com pessoas é muito difícil.
Mas o diagnóstico tem me ajudado. Muito importante a sua fala aqui, né? Muito obrigada por você falar. Para a gente finalizar agora, né? Pedir para você deixar o seu arroba, tanto o seu pessoal quanto do Projeto Te Acolher, para que as pessoas conheçam o projeto, conheçam o seu trabalho, que é muito importante para tantas famílias, que as pessoas possam te acompanhar, né? E que você finalize deixando uma frase para quem vai assistir esse podcast. As minhas redes sociais é @RobertaMaiaOficial. E o do Te Acolher é @TeAcolherMães, né? Frase de impacto tem várias, né? Deixa um recado, vamos lá. Deixa um recado para quem vai assistir. Não, porque a gente que é mãe atípica, a gente tem muitas frases de impacto, né? Frases que motivam a gente. A gente está no mês de conscientização, né? E é importante que não seja só um mês, né? Exatamente. Então... eu acho que falar mesmo de modo geral, não espera a deficiência bater na sua porta para você se conscientizar, não espera o autismo, não espera a deficiência bater na sua porta para você se conscientizar de que somos pertencentes, que estamos aí, estamos ocupando lugares. Então, gente, esse foi mais um episódio do Voz Atípica Podcast, em parceria com Pátio Alcântara e Excelência Filme. Claro, não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar bastante. Vamos juntos, né, dar voz com propósito. Muito obrigada, Roberto, pela sua participação. Eu que agradeço. Seguimos.